Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje o nosso devocional diário está em Êxodo capítulo 19. Esse capítulo fala do momento em que Deus fala com Moisés ali no Monte Sinai. O Senhor Deus desce no monte em forma de fogo, relâmpago, trovão, e dali fala com Moisés diante de toda a congregação. Havia uma determinação do Senhor, dizendo a Moisés. No versículo 5 ele diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Em outra versão, como a NVI, diz: Sereis minha propriedade, apesar de toda a terra ser minha, vós sereis um sacerdócio, um reino sacerdotal e um povo santo, uma nação santa. Então Deus estava dizendo ao povo, apesar de toda a terra ser dele, mas se o povo de Israel ouvisse a voz de Deus e diligentemente guardasse a sua aliança, eles seriam diferentes, seria uma propriedade particular do Senhor, apesar de ele ter toda a terra, mas ele seria um reino sacerdotal, uma nação santa. E o povo ainda promete no versículo 8, faremos assim tudo que o Senhor exige de nós. Mas a gente sabe, porque conhecemos a palavra de Deus, o povo não fez. Esta palavra vem a cumprir agora com a igreja. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2:9, ali está registrado que nós somos a nação santa, sacerdócio real. Isso vem cumprir agora na igreja. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 4:16, diz que nós somos os filhos de Abraão pela fé. Então nós percebemos que Deus queria aproximar do seu povo, e esse foi sempre o propósito de Deus. Sempre foi o propósito de Deus. Desde o Éden, o Senhor falava com Adão diariamente. Desde o Gênesis, o Senhor procurou falar com Caim o tempo todo, antes dele pecar, consumar o que estava no coração. Depois o Senhor vem falando o tempo inteiro, Abraão, e assim por diante. Deus querendo falar, aproximar-se com o povo. O próprio tabernáculo foi uma forma de Deus habitar no meio do povo. E aqui o Senhor, Deus manda o povo consagrar para que eles pudessem ouvir a voz de Deus diretamente. Como Deus falava com Moisés ali diretamente, mas o Senhor falou, o povo saia para fora das suas tendas. Haveria um limite, haveria um processo de consagração, de santificação, lavar as vestes, como você viu aí no capítulo. Porque isso mostra pedagogicamente como é a santidade de Deus, como Ele exige de nós para aproximarmos dEle. Não podemos aproximar do Senhor de qualquer maneira. Mas certo é que a Bíblia diz que Deus falou com Moisés diante de todo o povo. Mas se você for observar em Deuteronômio capítulo 5, ali está detalhadamente dizendo que o povo não quis ouvir, o povo não teve coragem, o povo ficou com medo de ouvir a voz de Deus e disse: Moisés, ouve tudo que Deus falar para você e você fala para nós. E o Senhor Deus ouviu isso e disse: então o povo volte para a sua tenda. Mas não é isso que Deus quer conosco. Ele não quer que a gente fique dentro da tenda apenas para aguardar o que Moisés vai trazer, o que Deus fala com Moisés, para Moisés falar conosco. Não, hoje nós temos a liberdade, o Senhor Deus quer falar diretamente conosco, Ele quer que nós também tenhamos essa experiência, Ele quer que nós possamos sair da tenda para ver, para ouvir, para estar com o Senhor. Então não podemos temer aproximarmos do Senhor, porque o Senhor quer aproximar-se de nós, mas nós só aproximaremos do Senhor e tomaremos posse de tudo aquilo que Ele nos proporcionou através do sacrifício do Senhor Jesus, se nós tivermos a ousadia da fé. Ousadia da fé. Hebreus 10:19 diz, portanto, irmãos, tenhamos a ousadia
para entrar no Santo dos Santos. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Então, que neste dia o Senhor Deus possa falar conosco, que nós possamos entender a sua voz, que Ele quer que nós tenhamos uma intimidade maior com Ele e que se Ele nos chamou ao monte, sobe aqui, nós não vamos morrer. Deus não quer matar, Deus fala com o homem e ele continua vivo. O povo pensava que ia morrer por causa da grandeza da glória de Deus, mas em Deuteronômio 5, Moisés mostra para eles, a palavra de Deus nos revela, no versículo 24, que Deus é aquele que fala com o homem e que ele permanece vivo. Então, quando Deus fala conosco, não é para nos matar, não é para nos envergonhar, não é para nos tirar do propósito que temos, mas é para que nós permaneçamos vivos e que tenhamos experiência com Ele a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa meditação, uma boa leitura na palavra de Deus.